Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pop Ferrou. E a nossa convidada de hoje, ela é bastante coisa. Então, diferentemente dos outros episódios, eu vou até ler a abertura hoje. A nossa convidada, ela é poetisa, declamadora, arte educadora, artista cênica e performática e presidente da Academia Pindamonhangabense de Letras, a APL. Seja bem-vinda ao Pod Pop Ferrou, Rosana Dali. Nossa, obrigada. Muito legal, obrigado. Então, Rosana, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar falando sobre a Academia de Letras, né? O que é a Academia de Letras da cidade, para falar um pouquinho sobre ela. Tudo bem. Vamos lá, Academia Pindamonhangabense de Letras, né? Quase um trava-língua pra gente. É uma instituição muito bem formada, né? Que completou 61 anos de existência. Ela foi criada numa época onde haviam muitos escritores em Pindamonhangaba, como até hoje existem, né? E esse grupo de pessoas resolveu fundar a Academia Pindamonhangabense de Letras. Ela foi fundada através de lei, sancionada e tudo mais, e foi criada em 18 de dezembro de 1962, né? E só depois de algum tempo que ela foi ter uma diretoria composta, uma coisa para regimentar todo o funcionamento da Academia de Letras. E ao longo desses anos todos, ela vem fazendo o trabalho em Pindamonhangaba de exaltar a obra dos nossos escritores locais, regionais até, que alguns membros são membros correspondentes, são membros de outras cidades da nossa região ou de mais distante, né? Então ela vem tendo essa função ao longo do tempo, de exaltar, de preservar, de difundir a nossa literatura local e regional. E como que foi o seu ingresso na Academia de Letras? Foi muito bacana, porque eu comecei a escrever, né? Isso aí talvez a gente fale depois desse processo meu da escrita, mas eu comecei a escrever e comecei a participar dos saraus que aconteciam aqui em Pinda, tanto que essa é uma ação que a nossa diretoria retomou de continuar fazendo os saraus abertos ao público nas bibliotecas, né? Principalmente na biblioteca aqui do centro, que é a Rômulo Campos Darassi. Nós vamos, inclusive, para a terceira edição do sarau. Então, a gente fala mais depois sobre isso. E, na época, quem conduzia os saraus da academia era o professor Paulo Tarcísio, com a Ana Maria Jório, né, sua esposa. E eles aconteciam no bosque, dentro da sede da biblioteca municipal lá. E certa vez eu li no Jornal da Tribuna que ia haver esse sarau. E como eu já vinha escrevendo há algum tempo, né, eu separei algumas coisas para eu levar nesse sarau e poder ter a oportunidade de ler de acordo com o nível que eu fosse ver ali da qualidade das pessoas que iam declamar e tudo mais. E assim, muito, muito tímido em relação ao que eu escrevia. Eu não tinha submetido a ninguém ainda, né? Eu só escrevia para mim e guardava. Então, foi dessa forma. Eu comecei a frequentar os saraus. Aí, nessa época, estava acontecendo a inscrição para o segundo Fest Poema. Nós estamos na edição 18, né? Estava acontecendo as inscrições para o segundo Fest Poema. Quando terminou o sarau, eles me convidaram para participar do Fest Poema e para começar a frequentar as reuniões da academia. E conforme eu fui escrevendo, naquele ano mesmo eu já participei, meu poema classificou, eu interpretei a poesia. Então, foi uma coisa que foi puxando a outra. E não parei mais de frequentar as sessões solenes da Academia de Letras. Eu frequentei por uns 2 ou 3 anos. Todas as sessões solenes eu ia. E como eu digo que a gente fez um namoro, né? A gente começou a namorar, eu e a Academia Pindamonhangabense de Letras. E daí que foi crescendo a minha paixão por essa instituição, né? E eu ficava ansiosa, esperando as próximas sessões solenes para poder participar. E dessa forma fui me aproximando, ao mesmo tempo que eu participava de outros concursos, tanto regional como nacional. Cheguei a ganhar concursos, né, em outro estado. E então fui me destacando e eu sempre apresentava esses meus poemas premiados nas sessões da academia. Começaram a me chamar para apresentar, porque eu também sempre tive a parte da interpretação, Declamar os de poemas, declamar os poemas. Então eu fazia algumas performances nas sessões solenes. E aí foi esse vínculo meu com a academia só foi se fortalecendo.
Na época, Elizabeth Guimarães era a presidente da academia e ela me convidou uma primeira vez. Eu ainda não estava me sentindo muito preparada ainda, não tinha meu livro, não tinha nada. E fiquei com medo, falei que não dava, eu fiquei insegura mesmo, sabe? E resolvi não aceitar. Com todo respeito, eu falei para ela que eu não estava preparada. Mas aí um pouco mais, acho que no ano seguinte, ela ia deixar a presidência, ela tornou a me chamar e falou, não, agora você vai assumir uma cadeira como membro honorária, né? Que primeiro você entra como honorário, tem uma escala, e depois como membro titular. Aí ela falou, não, você vai tomar posse e tal, e eu aceitei, e foi com muita alegria, muita honra que eu ingressei na academia em 2009. Foi isso. E só uma curiosidade, são quantas... cada cadeira tem um patrono. Um patrono, né, que é um escritor, né? Quantas cadeiras que tem na academia? A composição da academia é o seguinte, são 40 cadeiras de membros titulares, 20 cadeiras de membros honorários, que você entra primeiro como honorário, depois passa a titular, e 20 cadeiras como membro correspondente, entendeu? Então, se todas estiverem ocupadas, são 80 cadeiras, né? Mas, normalmente, tem menos membros correspondentes. O nosso quadro de membros titulares está praticamente cheio, nós temos apenas 2 cadeiras vagas, e as nossas cadeiras de honorários têm algumas cadeiras vagas ainda, que nós estamos convidando pessoas a frequentarem as sessões solenes, e também se apaixonarem pela Academia de Letras para virem a fazer parte do nosso quadro acadêmico. Então, esse é mais ou menos o processo que uma pessoa leva para ser uma acadêmica, né? Também existe a opção de ser indicado por alguém da diretoria ou por algum membro normal da Academia de Letras, indicar uma pessoa que ele conheça, que saiba que tem material suficiente, que tem conhecimento, que é perfil, né, de acadêmico. Ele pode nos indicar também e a diretoria acatar. Mas nesta nossa gestão, a gente está optando por fazer este convite, em primeiro lugar, para as pessoas começarem a frequentar e se apaixonarem pela academia e virem a fazer parte da nossa Academia de Letras. E, né, atualmente você assumiu a presidência, né, para o biênio de 2024 e 2025. Isso. E como é que funciona esse processo de eleição dentro da academia? É um processo meio natural. Na verdade, eu já pertencia à diretoria anterior, na verdade, eu era diretora de eventos. Depois, na diretoria passada, que a Ana Maria Guimarães era presidente, eu era vice-presidente dela. E para essa gestão, como ela já tinha ficado 2 mandatos, né, que é o número máximo de mandatos que a pessoa pode fazer seguida, 2 mandatos de 2 anos, e ela já tinha ficado esse tempo, e me convidou, assim como o restante da diretoria aprovou, que eu me candidatasse a ser presidente. Formei a minha chapa com os meus queridos presidentes e era chapa única, mas foi super bem aprovada pelos membros acadêmicos, né? Então é esse processo. Foi mais ou menos natural. Eu vim de um cargo de diretora de eventos, depois na outra gestão como vice-presidente, e agora estou presidente. E quais são os cargos que tem na chapa, né? Porque, como você comentou, já foi diretora de eventos e vice-presidente. Na verdade, pelo nosso estatuto, nós temos o presidente, o vice-presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiro. Essa é a composição básica. Porém, já em algumas gestões, a gente vem pedindo apoio, a gente institui um diretor de eventos para ajudar a formar as nossas sessões solenes, a pensar no que vai ser apresentado, e o diretor de comunicação, que também é super importante, né? Em uma outra gestão chegou a ter um diretor de marketing para tentar conseguir parcerias, patrocínios para a academia, mas é assim, oficialmente são esses cargos, podendo ter outros instituídos pela gestão, entendeu? E à frente da Academia de Letras, quais são os seus planos de governo? Nossa, falar governo é um negócio meio até estranho. Mas,
A gente vem de uma gestão que foi muito bem sucedida, de várias gestões. As últimas gestões têm sido muito bem sucedidas, porque houve um tempo, desde a criação da academia, que ela foi criada, depois ela demorou um pouco de tempo para formar diretoria, para seguir com gestões, né, para formalizar essa parte burocrática e tudo mais. E depois ela ficou por um tempo ativa, e teve uma época que ela ficou um pouco adormecida, vamos dizer assim. Perdeu-se o ritmo que ela vinha de sequência de presidentes e tudo mais, e ela ficou, acho que por uns 18 anos, meio quietinha. Bastante tempo. Bastante tempo. Aí, quando o professor Piorino retomou a academia e trouxe a Elizabeth Guimarães para ser sua secretária, a academia deu uma nova guinada e de lá para cá ela vem de vento em popa. Então nunca se produziu tanto, nunca se esteve tão ativo, seus membros todos produzindo, sabe? E a coisa da internet nos ajudou bastante. Foi difícil no começo, principalmente para alguns que não tinham tanta intimidade com as coisas digitais, né? Mas hoje a gente pode dizer que a gente está bem assim inteirado com essa parte e muito ativo. E como que é estruturado, né, organizado uma sessão da academia? As sessões solenes da academia, ela pode apresentar vários atrativos, né? Existem sessões solenes que existe, por exemplo, uma palestra e uma posse de um acadêmico, ou vamos dizer, um novo acadêmico, né? Ou pode acontecer uma palestra e uma mudança de cadeira. O acadêmico já era honorário e ele passa a ser titular. Também pode acontecer de ter esse tipo de atividade numa sessão solene. E a gente procura inteirar bastante os artistas, né? Os músicos. Então, quase que toda a sessão solene nós temos atração musical, muitas vezes recepcionando o público já na chegada, né? Nós temos aqui a Euterpe, que tem músicos maravilhosos. Nós temos alguns músicos que são autorais, né? Que também se apresentam, a gente convida, a gente procura prestigiar muitos os músicos daqui de Pinda mesmo. Nós temos hoje a Unifasc, né? Que primordialmente era uma escola de música, que era a FAMUSC, onde eu me formei como arte educadora. Eu não parti para o lado da música, né? Eu fiz artes plásticas, porque também não tinha artes cênicas na minha época. Senão talvez eu tivesse feito artes cênicas. Mas eu fiz artes plásticas. Então a gente busca também sempre trazer os alunos da FASC, porque além deles abrilhantarem a nossa noite, ou recepcionando, ou se apresentando com temas pertinentes àquela sessão solene, né? A gente pode também apoiá-los no sentido de fornecer certificado de presença e eles terem isso como hora de estágio, sabe? Então é uma parceria muito bacana entre a gente e a FASC através da professora Jaqueline Bigaton, Porto, né? Ela é professora da Unifasc e é nosso membro acadêmico também, então ela sempre facilita essa nossa interação com a faculdade, né? Com os músicos, os artistas. Quando um acadêmico ele toma posse, né? Tem toda a cerimônia, né? Eu não vou lembrar o nome que coloca. Né? Tem vários nomes. Como que é esse procedimento aí para tomar posse? Chama-se Pellerini. Alguns chamam de OPA, outros chamam de capa, outros chamam de, sei lá, tem várias formas de ser chamado, né? Algumas acadêmicas adotam fardões, como a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, né? Então tem vários tipos, beca, vários nomes para essa vestimenta. É uma vestimenta que ela, vamos dizer, ela deixa todo mundo com a mesma carinha, né? Formando uma equipe, formando uma confraria, formando uma associação. Então é bacana porque uniformiza e iguala todo mundo e fica uma foto bonita e representa a nossa entidade, né? Através do brasão, através das cores. Então é uma forma também de nos representar. Por exemplo, quando a gente, como foi o meu caso, por exemplo, e muitos dos nossos acadêmicos, quando vencem concursos em outros lugares, em outras cidades, como aconteceu, por exemplo, de eu ir já ir algumas vezes a Maringá
no Paraná, que eu venci 2 ou 3 vezes o concurso que eles têm uma vez a cada 2 anos lá. É o concurso Cidade de Maringá. E eles englobam vários gêneros, né? A trova, o poema livre, o conto, a crônica. Então, eu premiei umas 3 vezes lá já. E aí vamos dizer, o evento é lá, a festividade é lá. Então, você vai com a sua pelerine, com a sua capa, representando a sua academia. Que legal. Entendeu? Então, as outras academias também, os membros vão com suas vestimentas. Então, representando a Academia Pindamonhangabense de Letras, você se apresenta com a sua vestimenta, entendeu? Legal. E assim fica assim muito bonito, os eventos ficam muito bonitos, né? Então você vê cada academia com uma cor diferente, com um desenho diferente, ou com um bordado diferente. É muito bonito, é tudo muito glamuroso, é bacana. E ainda sobre quando a gente elabora uma sessão solene, né? Entra a parte do diretor de eventos. Por quê? Porque ele faz o que a gente vai fazer? É um mês, por exemplo, agora, é um mês junino, né? Sim. É um mês junino e seria legal uma música regional, uma música local, de autores nossos, por exemplo. Então, a gente já tem 2 ou 3 que a gente pode chamar, um às vezes não pode, vem o outro. Então, você busca harmonizar a sessão solene pelo tema que ela vai ser apresentada, né? Então, esse mês, por exemplo, de junho, nós vamos receber uma palestra muito bacana de uma especialista em cora coralina, a Elisa Seda, que é de São José dos Campos, e ela tem um livro que foi fruto de 20 anos de pesquisa sobre a vida da autora. Então, eu a convidei, ela aceitou o convite, e ela vai vir a brilhantar a nossa sessão solene com essa palestra, que vai ser muito interessante. Fora isso, nós vamos ter uma homenagem de menção honrosa para a Tribuna do Norte, que a Tribuna do Norte faz aniversaria também no mês de junho. E o que mais? Atração musical, momento das trovas. E agora, inclusive isso é novidade, a diretoria inclusive vai saber agora. Eu comentei, inclusive, exclusiva agora. Como a gente tem dado oportunidade para alguns dos nossos membros ter fala e ter presença nas nossas sessões solenes, porque agora vai ser a 3ª sessão solene que eu estou como presidente, né? A gente já adotou algumas mudanças, pequenas mudanças, que sei lá, marcam a identidade dessa gestão, né? Cada gestão tem sua forma, né? De encarar, de gerir as coisas. Então, eu tive uma ideia de a gente instituir a cadeira de honra da noite. Como é que vai funcionar essa cadeira de honra da noite? Nós vamos convidar um membro acadêmico para ocupar essa cadeira e participar dessa sessão solene de forma mais efetiva, entendeu? Então, não tinha esse nome ainda, mas na primeira sessão solene do ano, a gente trouxe o seu Fernando Rezende, que ele tinha ligação com a Ferroviária, quando nós homenageamos a Ferroviária pelos seus 94 anos, e ele fez parte da mesa com a gente, ele fez uma fala da ligação dele com a Associação Atlética Ferroviária, e ele compôs a mesa, ele ficou o tempo todo ali. Então, ele, de alguma forma, ele foi homenageado naquela noite. Também, né? Na próxima, que foi o mês passado, de maio, a homenagem da nossa academia foi para os 100 anos do Externato São José. E nós convidamos o seu Aércio, que é também jornalista, né? E ele foi aluno do Externato São José. Então, ele conseguiu uma foto da época, da turma dele, lembrou quem era cada uma das pessoas que estavam ali, onde estão hoje, se estão falecidos, o que estão fazendo, né? E ele teve os minutos dele de fala, então ele foi enaltecido, ele fez parte da mesa, ele estava ali com a gente, efetivamente participando dessa sessão solene. Então, eu quero perpetuar isso, sabe? Para a próxima sessão solene agora, já fiz o convite para a família da Judite Ribeiro de Carvalho, para que ela também ocupe a nossa cadeira de honra da noite. E assim sucessivamente nós vamos fazendo primeiro com os acadêmicos mais longevos, né? E depois, se Deus quiser, com todos os outros. Porque às vezes a pessoa tomou posse há muitos anos atrás, e nunca mais fez parte da mesa, nunca mais foi à frente, nunca mais falou, participou. Então a gente quer dar essa voz e esse lugar a todos os acadêmicos, novamente, começando pelos mais
longevos que nós temos, né? Uma ideia muito legal, bem acolhedora. Eu tô achando bacana fazer isso, porque não deixa de ser uma homenagem e um reconhecimento por tantos anos como membro da Academia Pindamonhangabense de Letras, né? Então não é brincadeira. É isso. E recentemente, né, a Academia de Letras está aí com uma parceria com a Ferroviária, né, para o concurso de redação. Uhum. Queria que você falasse mais um pouquinho como é que vai funcionar e já deixar o convite para os nossos jovens associados. Foi bem bacana, porque na ocasião que nós homenageamos, né, a Ferroviária, foi uma ligação muito legal, porque a gente propôs e a diretoria aceitou de pronto, né? Foi super bem recebida pela diretoria, que acolheu a ideia, que se esforçou ao máximo, você, o Júlio, toda a equipe que esteve presente na sessão solene, parte da diretoria, alguns funcionários convidados. Então foi uma interação muito bacana e a gente se sentiu assim também honrado de vocês terem acolhido com tanto entusiasmo, né, a nossa proposta. E naquela noite mesmo, na hora de entregar o certificado, parabenizando, né, a Ferroviária pelos seus 94 anos, nós nos propusemos a ajudar a desenvolver esse concurso de redação para os menores, né? Porque isso movimenta o clube, movimenta os alunos, divulga a escrita, divulga a leitura e, principalmente, ela trabalha o sentimento, né? Porque a criança, o jovem, o adolescente que vai colocar no papel o que ele sente pelo clube. Naquele momento ele vai parar um pouquinho para pensar. Não é só o gesto contínuo de é aula de judô, aula de vôlei, aula de futebol, vou na piscina, vou não sei o quê. Não. Chega um momento que ele fala, que alguém perguntou, né? Qual a importância? Conta alguma coisa sobre um fato interessante, sobre a importância que a Associação Atlética Ferroviária tem na sua vida. Quando você faz este questionamento para uma criança, para um jovem, para um adolescente, naquele momento que ele vai parar para pensar sobre aquilo, ele fortalece o vínculo que ele tem com aquela entidade. Tanto que eu disse, né, para você que eu gostaria que fizesse, principalmente os mais jovens, os mais novinhos, fizessem também a escrita. Porque hoje em dia a gente faz tudo como? Tudo no computador, né? Tudo no computador, digitado. tudo digital. Onde está a personalidade? Onde está a sua assinatura? Até a assinatura hoje é virtual, né? Acho que vale mais do que a assinatura normal, juridicamente. Mas assim, onde que está a identidade desse jovem, dessa criança? Como que é a sua letra? Né? A gente está desaprendendo a escrever manualmente, né? Então, retomar essa oportunidade de escrever no papel, sabe? De fazer uma redação e entregar, sei lá, cheio de florzinha. As meninas são mais caprichosas, né, nesse ponto. Fazer um desenho, e escrever e prestar atenção no que está sentindo quando está escrevendo, né? Qual é a importância desse clube na minha vida? Na minha vida esportiva, na minha vida social, né? Na minha vida, no meu momento de lazer. O que significa o clube para mim? Então, tudo isso é exercício, né? É o exercício de demonstração de sentimentos. E da mesma forma que o papel também é uma forma de você se representar através da sua letra, do seu capricho. Então, a gente transformar isso, por exemplo, numa pequena exposição no dia da premiação, eu acho que vai ilustrar o evento. Os pais podem tirar fotografia, os pais podem, né, publicar nas redes sociais, marcar a Academia de Letras, marcar a Ferroviária, divulgar as nossas instituições que estão se fortalecendo e vão se fortalecer mais através desse concurso de redação, que eu acho que vão ter histórias super interessantes, porque o tema que a gente colocou ali, né, não falar só da importância, e citar um momento, cita um momento marcante, demonstrando a importância da Associação Atlética Ferroviária na sua vida. Então isso vai despertar histórias muito legais, tenho certeza. Com certeza, até porque a gente tem muito caso aqui de criança que praticamente nasceu aqui. Pois é. Os pais nasceram aqui, os avós eram associados, aí os pais continuaram, e agora a criança continua
sendo associada também, assim, como a família foi. Ou seja, faz parte da história daquela família, né? Sim. Do cotidiano daquela família. Do final de semana vir para o clube, de vir praticar os seus esportes. Então, ou seja, faz parte do dia a dia das pessoas. E registrar isso, parar um minutinho para pensar sobre isso, colocar no papel, fortalecer esse vínculo, sabe? Fortalecer esse vínculo de sentimentos. É disso que a gente está precisando. Que as pessoas sejam autênticas e que demonstrem o que sente. Né? Demonstre o que sente pelas pessoas, pelos lugares, pela sua cidade, porque é daí que nasce o respeito pelo lugar onde você vive. É ali que você, quando vê alguém depredando ou usando de maneira errada, aquela criança que desenvolveu esse sentimento pelo lugar, ela defende esse lugar. Que ninguém defende o que não conhece ou o que não tem sentimento. Não, se ela desenvolveu esse vínculo com o lugar, ela passa a defender. Isso dentro do clube, isso dentro da escola, isso no seu município, né? Isso para a sua vida. Quando você se integra a um lugar, você o defende, né? Isso é muito importante. E a gente começa nas pequenas coisas. E a gente acha que está ajudando nesse ponto, com esse concurso de redação, a fortalecer tudo isso. Ah, mas eu tenho certeza que vai dar super certo, que a criançada vai adorar participar. Ainda mais que tem premiação em dinheirinho. Exatamente, isso vai comprar. Incentiva, criança sempre junta dinheiro para comprar alguma coisa, né? Então já vai ajudar bastante. Quero ver muitas crianças participando desse concurso aí, que vai ser super interessante. E os membros da academia, né, que vão analisar as redações aí, para ver os ganhadores. A gente vai ter esse privilégio, né? Vocês vão recolher, através dos formulários, né, todos os trabalhos, vão passar pra gente. Nós vamos montar uma comissão julgadora. A gente vai receber apenas o trabalho com o pseudônimo, o título e o pseudônimo da criança, sem saber quem é, sem numeração de título, sem nada. A gente vai fazer a seleção desses trabalhos pelo encantamento, pela correção, pelo capricho na escrita, né, pela utilização das palavras. Logicamente que equivalente a cada idade, né, vão ser 3 premiações com 3 idades diferentes, 3 etárias diferentes. E a gente, considerando tudo isso, vai avaliar o trabalhinho deles e vai eleger aí 3 vencedores para cada categoria. Com direito a troféu, certificado, fotografia, cerimônia, vai ser muito bom. Vai ser muito bacana. E agora, deixando um pouco a pele de lado, falando sobre você, tá. Como que começou o seu interesse pelas artes cênicas e também pela literatura? E é longa história, né? É uma longa história, vamos lá. Pelas artes cênicas, assim, desde que eu me conheço por gente, né? Desde das primeiras séries da escola, né? Quem ia lá na frente fazia as interpretações para Dia das Mães, para tudo, era eu mesma. Eu me oferecia, inclusive, né? Para ir lá falar. Então, eu sempre tive esse desprendimento de querer participar de tudo, de não ter problema, de vergonha de ir lá falar, sabe? Essas coisas, né? Talvez no começo um pouquinho, mas logo isso passou na minha vida. Então, pelas artes cênicas, eu sempre tive interesse, desde muito jovem, né? Muito criança. Mas efetivamente mesmo, que eu passei a fazer parte de peça de teatro mesmo, foi já no colégio. Eu fazia João Gomes de Araújo, né? O ensino médio, eu fazia o ensino médio ali. E a gente teve uma professora, professora Ivete Colim, e Pinda sempre teve grandes grupos de teatro, né? E ela é nossa professora e ela quis formar um grupo de teatro dentro da escola. E eu e mais uma turma se prontificou, a gente ensaiava aos sábados e domingos e praticamente morava na escola, né? Era a semana toda na aula e final de semana era ensaiando no teatro. E em Pinda tinha o Fest, desde aquela época, né? Já tinha o Fest. E eu lembro que desse grupo de teatro, chamado Retalhos, porque ela falou que eram peças de vários lugares. As pessoas que formavam uma colcha de retalhos. Então, eu era um retalhozinho dessa colcha aí de retalhos. E a gente ensaiou 2 peças, uma peça infantil chamada O Circo Rataplan e uma peça de adultos, que inclusive a gente está com a ideia de remontar essa peça, chamada Sombras de Reis Barbudos.
Não me lembro o autor, mas era um livro dos anos 70, mais ou menos, que falava sobre um país imaginário, onde não podia nada, não podia olhar para cima, não podia olhar para baixo, não podia várias coisas. E a gente encenou essa peça e ela participou do Fest, premiou, inclusive. Eu acho que o Circo Rataplan ficou em 2º lugar, alguma coisa assim. Não lembro direito a colocação. Mas as 2 peças foram premiadas naquele ano. Então para mim já foi assim, sacramentou na minha vida que isso seria muito importante na minha vida. Uhum. Foi aí que eu que começou a minha paixão pelo teatro. E pela escrita já é bem mais lá para frente. Então, essa paixão por teatro, vamos deixar que ela veio me acompanhando, porque daí eu fiz FAMUSC, né, dentro de uma escola de artes, né, que tinha música o tempo todo, que tinha teatro o tempo todo, tinha as artes plásticas, que foi a especialização que eu fiz. Então, ou seja, eu convivi com arte o tempo todo até terminar a faculdade e me casei em seguida. E aí fui praticar artes de outros tipos. Eu digo que eu fui praticar artes culinárias, maternais e afetivas. Não deixa de ser arte, né? Mas artes de outros tipos. Uhum. Então é a arte de cuidar do outro, a arte de cuidar de uma casa, a arte de ter a organização necessária para conduzir a empresa chamada lar, né? E aí vieram os filhos, e marido, e família, e tudo mais. E aí sim foi quando eu me separei das artes do teatro, né? Das artes plásticas, do artesanato, desse tipo de arte. E separada desse tipo de arte, eu fiquei por 20 anos. Foi um longo inverno. Foi um inverno para esse tipo de arte, né? E me realizei de outras formas, né? Logicamente, fui ser mãe, fui cuidar de filhos e também é uma forma de demonstrar sentimento e amor e cuidado e isso aconteceu durante 20 anos. Aí que chegou uma época da minha vida que eu estava muito assim aflita, eu não dormia, eu tinha sonhos que eu estava de cabeça para baixo, presa, sufocada, acordava sem respirar e tudo mais. E isso foi uma forma que o meu corpo encontrou de dizer para mim, tá faltando alguma coisa na sua vida, né? Tá faltando alguma coisa para te completar, para você ser uma pessoa plena, uma pessoa que nasceu para fazer algumas coisas na vida que só você pode fazer, né? Porque as outras coisas eu já estava fazendo há muito tempo, né? Ser mãe, ser dona de casa e cuidar da família e tudo mais, as pessoas que passaram a precisar de mim, a terem a necessidade de eu estar juntos, né? Junta. E faltava a minha realização pessoal, né? E aí, uma certa noite, acordei muito aflita e tal, e... vou tomar uma aguinha. Acordei muito aflita e tal, e andei pela casa, eu queria me expressar de alguma forma, procurei não tinha mais nada, na verdade, não tinha mais quadro, não tinha mais tinta, estava tudo seco, os pincéis estavam secos, as canetas e tudo mais. E eu não encontrei nada que eu pudesse, de alguma forma, extravasar aquela angústia que eu estava sentindo, né? E aí foi nessa noite que eu encontrei papel e caneta. Papel e caneta era a matéria-prima que estava ali disponível. E eu já vinha acordando algumas madrugadas com essa angústia, com essa coisa que não tinha solução. E numa determinada noite, que foi essa, eu peguei o papel e comecei a escrever. E eu escrevi um poema chamado Travesseiros de Mulheres. Posso declamar? Pode, fica à vontade. A gente vai adorar. Vamos ver se eu lembro todo, né? Uma musiquinha de fundo ajudava, mas não tem problema, vamos sair mesmo. O poema falava assim, ó, veja bem se não tem fundamento. Muitas mulheres vão me entender. Travesseiros de mulheres. Além de ácaros inevitáveis, guarda a energia dos sonhos. Dos sonhos que sonhamos dormindo, dos sonhos que sonhamos acordadas.
além de guardarem também o cheiro dos nossos cabelos, a maquiagem usada na balada da noite anterior, os aromas dos nossos perfumes. A vida de um travesseiro é um filme de longa-metragem. Registra dia após dia as impressões da nossa face. Se o nosso semblante é tranquilo, se há algo conturbado, nada escapa ao registro desse amigo tão calado. Secam gotas de nossas lágrimas por inúmeros motivos. Calam nossos gemidos de prazer, de sofrer. Ouvem os nossos murmúrios. Só sabem guardar. Guardam por toda a vida, sem sequer guardar rancor. Há quem o jogue da cama numa noite de calor. Há quem o abrace e o beije na falta de quem beijar. Há quem não durma sem ele. E há quem dele se esquece na hora de viajar. Este é só um lembrete aos homens do mundo inteiro. Se pensam que conhecem as mulheres, estão muito enganados. Andam perdendo longe para algo inanimado. Não tem músculos, não tem força, não tem sequer perspicácia. Inteligência? Nenhuma. Mas é um bom companheiro. Porque em matéria de mulheres, quem nos conhece de verdade é o nosso travesseiro. Não é mesmo? Obrigada. Muito obrigada. Então, naquela noite que eu estava nessa angústia toda, quem foi a testemunha da minha aflição? O travesseiro. O meu travesseiro. E o meu travesseiro, ou seja, essa é a alma do poeta, né? Ele transformar uma coisa que ninguém pensou e dar vida para aquilo. Então, naquele momento, o travesseiro era tudo. O travesseiro era a única testemunha do que eu estava passando. Porque eu não podia ficar acordando filho e marido para dizer que eu estava angustiada, né? As pessoas trabalhavam no dia seguinte, criança ia para a escola, não é isso? Então, a angústia era de quem? Era minha. E o único testemunho daquilo era o meu travesseiro, que eu transformei naquele momento em algo que pudesse ser contado. E esse poema, Júlia, eu escrevi praticamente sem retoques. Uma vírgula aqui, uma frase que subiu, a outra que desceu. Eu só encaixei melhor depois. Mas as frases que foram saindo espontaneamente e eu consegui uma coisa muito legal, que foi registrar isso. Transformar em palavras o que eu estava sentindo. Nem que fosse para dizer que eu só tinha um travesseiro para contar. Entendeu? E nisso eu me senti aliviada. Aquilo fez bem para mim. Eu consegui, de alguma forma, colocar para fora um sentimento que estava me esmagando, utilizando o quê? Palavras. As palavras são a matéria-prima que já existe. Fazer uma poesia é só juntar de uma forma que construa essa poesia. E, principalmente, demonstrar através dessas palavras e da aproximação dos versos os seus sentimentos. Então, para mim, a poesia não é um conjunto de rimas apenas. Ele é uma forma de expressão. Você está contando alguma coisa para alguém. Entendeu? Então, isso que é o barato da coisa. Quer dizer, eu ter conseguido fazer essa poesia naquela noite, para mim foi um alívio. Eu consegui me expressar, entendeu? Então, o que aconteceu nas próximas noites? Eu continuei escrevendo. Que legal. Eu continuei escrevendo dia após dia, praticamente todas as noites. Eu dormia muito tarde, mas eu acordava tranquila, eu acordava plena. Eu acordava feliz por eu ter conseguido produzir alguma coisa. Entendeu? Ou seja, a criatividade das pessoas, graças a Deus eu sempre fui muito criativa. Porque a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida é eu ter nascido pobre pra caramba. Tinha que usar a criatividade para tudo. Então, eu exercitei muito a minha criatividade, exercito até hoje. E é assim, quando você sente necessidade de alguma coisa, você tem que criar. Então, como que eu criei naquele momento? Eu criei a oportunidade de me expressar.
com o que eu tinha. Porque se eu falasse assim, eu não tenho uma tela para eu pintar, eu não tenho um pincel, eu não tenho uma matéria-prima aqui para criar uma escultura, tá? E daí, o que tem então? Tem seu pensamento, tem caneta e papel. Vamos fazer alguma coisa? Foi o que eu fiz. Entendeu? Essa história é muito legal, parece até filme. Opa, de repente, né? Vamos fazer um roteiro. Vamos fazer um roteiro? E aí aconteceu dessa forma. E daquela noite pra frente, eu escrevia todas as noites. No dia que eu soube do sarau, que a gente falou lá no começo, no sarau que tinha no bosque, eu chamei meu marido, falei, vamos no sarau, vai ter um sarau na sexta-feira à noite, lá no bosque, lugar legal, dentro da biblioteca. Ele, será? Né? Não sei, será que vai ser legal isso? Eu falei, vamos, vai sim, vai ser legal, depois a gente sai e tal. Deixa as crianças com a minha mãe, não sei o quê, e a gente sai um pouquinho depois, mas vamos nesse sarau que eu tô querendo ir. Ele não sabia que eu escrevia. Eu já escrevia há 5 anos. As coisas demoram para mim, você viu, né? Tudo é assim, 20, 5, e aí assim vai. Eu já escrevia há 5 anos, fui juntando tudo que eu escrevia, não mostrava para ninguém. Aí, no dia que eu chamei ele para ir pro sarau, eu chamei para ir pro sarau mal intencionada. Ou bem intencionada. A fim de declamar. A fim de declamar alguma coisa que eu estava escrevendo. Só que assim, o medo é uma coisa, o medo, a vergonha, sei lá, existe. Mas daí eu pensei, quer saber? Tá, se eu não mostrar para ninguém, que graça que tem. Não é isso? Já está escrito. Eu não posso ter vergonha disso. Foi uma coisa que saiu dos meus sentimentos. Eu quero ir, se eu tiver oportunidade, eu quero ler alguma coisa. Naquela tarde, eu falei, poxa, mas eu queria rascunhar alguma coisa para levar hoje à noite. Algo inédito. Algo inédito. Já tinha lá um monte de coisa, uma pasta cheia de coisa escrita, que eu escrevia no papel mesmo, em caderno, depois eu passava por uma pasta, depois às vezes eu imprimia e guardava, e foi ficando lá tudo amontoado nessa coisa de uma pasta gorda, assim, ó. E aí tinha aquela pasta toda, né? Mas eu queria escrever alguma coisa para aquela noite, para aquele sarau, né? Aí eu falei, poxa, vou rascunhar alguma coisa, né? Vou rascunhar e falei, vou escrever aqui rascunhos, né? Vou rascunhar. Eu falei, poxa, mas o que são rascunhos, né? O que é um rascunho que você faz? Rascunho. Rabiscos rasurados, remendados. Relembram rumos, rotas, recordam raivas, rancores, revivem receios. Recados reclamam reciprocidade. Rascunhando, resolvemos rusgas, rixas, rinhas, revertemos resultados, repousamos refeitos. Será que eu vou lembrar? Peraí. Românticos rondam ruas remotas, roubam rosas rubras, romãs, reúnem rapazes, recitam rimas, reconquistam rainhas ruivas. Rivais retrucam, rebatem, remoem remorsos, revelam rostos rudes, rochosos, ruem. Reis reconsideram, readmitem, repensam, respeitam, reinam. Resumindo, rascunhem resmas, recortem, reparem, resistam, repitam, reescrevam. Reporta-lhes, Rosana. Que legal. Daí eu fiz esse poema chamado Rascunhos. Pensando que rascunhar saiu. Saiu uma poesia sobre rascunho. Uma poesia com 116 palavras, sem nenhuma vogal, unindo essas palavras, começando pela letra R. Que legal. Todas as palavras do poema começam com a letra R, terminam com a letra R. E eu reportei isso e assinei o poema. Reporta-lhes, Rosana. É isso que eu queria dizer naquela noite. Uhum. E as palavras com R foram saindo. Eu falei, poxa, será que eu consigo fazer tudo com R? E fui pensando e fui fazendo, juntando as palavras para que elas tomassem sentido, né? No verso que eu uso, românticos rondam ruas remotas.
roubam rosas rubras, romãs, reúnem rapazes, recitam rimas. Eu estou contando uma história, usando só as palavras com R. Isso tem um nome e eu não sabia. Chama aliteração. A aliteração é quando tudo tem o mesmo, começa com o mesmo som, com a mesma, entendeu? Tem mais um outro nome que também significa essa repetição. Não estou lembrando agora. É aliteração e tem uma outra designação. Figura de linguagem. Uma outra figura de linguagem, é. E aí, ou seja, eu fiz isso aí e li lá. Foi um dos poemas que eu li no sarau, que tinha alguns membros da academia. Aí eles falaram, mas quem que é essa menina? Quem que é essa mulher? E aí vieram falar comigo, e foram super receptivos comigo, e me convidaram para ler outros. Daí eu li Travesseiros de Mulheres para eles, e já li uns 3 ou 4 poemas ali naquele dia, no primeiro dia que eu tinha ido. E o que foi mais legal nesse dia? Eu, de alguma forma, contei para minha família que eu estava escrevendo. Então, como é que foi essa passagem, né? Foi assim, convidei o marido para ir no sarau. Levei a pasta, certo? Ele falou, que pasta é essa? Eu falei, eu não... Sabe o que é? Eu ando escrevendo umas coisinhas e eu queria levar para ver se eu leio. Ah, não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, né? Vai lá na frente ler, que graça, que coisa é essa? Como assim tá escrevendo? Eu falei, é que eu tenho escrito percussão de noite, escrevo algumas coisas. Já fazia 5 anos que eu estava fazendo isso. Eu ando escrevendo umas coisas e... vou levar, né? Vou ver como é que tá lá, se eu sentir, né, firmeza, sentir a vontade para dar meu nome. A inscrição é na hora, você dá o nome na hora para ler. Alguma coisa sua ou de outra pessoa. E eu quero ler uma coisa minha, já que eu estou escrevendo. Não, pelo amor de Deus, Ana, por favor, não vai fazer isso não, vai queimar a cara lá. Daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eles sempre têm um café, e falaram que tinha um café no meio, e depois continuava a segunda parte do sarau, né? Aí eu falei, olha, na hora do tal café, eu leio para você o que eu trouxe. Se você achar que é legal, aí eu leio depois do café, eu dou meu nome para eu ler a poesia que eu trouxe, né? Ele falou, tá bom então, vai. Daí teve um intervalozinho para o café, e aí eu chamei ele do lado, falei, essa aqui que eu fiz, fiz hoje à tarde, que eu queria trazer uma coisa para ler aqui. Aí eu comecei, e era rascunho mesmo, estava num papel, um caderno, com as letras assim, seta para cá, seta para lá, jogando para cima, para baixo. Aí eu fui lendo para ele, rascunhos, rabiscos, rasurados, remendados. E ele foi prestando atenção, e eu fui lendo, e aquele rascunho vira para lá, vira para cá, e quando eu terminei de ler, que eu olhei para ele emocionado. Ele falou assim, que legal, você tem que ir lá falar, você tem que ir lá ler. Eu falei, agora você acha legal? Ele falou, não, mas está muito legal isso aí, está uma coisa bem bacana, eu acho que você tem que ir lá ler. Aí tá bom, falei, pronto, já tem a aprovação dele, estou mais segura aqui, vou dar meu nome vou dar meu nome aqui para ler, né? Aí começou a passar, e o negócio encaminhando, e eu ali enrolando para falar que eu queria, para levantar a mão, falar que eu queria me apresentar, e ele assim, você não vai falar? Você tem que dar o nome, você tem que levantar a mão. Daí ele assim, toda hora, me mostrando que eu queria, né, participar. Pro pessoal que estava lá. Pro pessoal que estava organizando, né? Aí até que chegou uma hora que ele falou assim, ela vai dar o nome. Daí eu levantei a mão, dei o nome e fui lá ler. Né? E aí foi o que eu te falei, que as pessoas me chamaram e quiseram saber meu nome, quem eu era, de onde eu era. Muita gente me conhecia de vista aqui de Pinda, né? Mas outras pessoas não me conheciam. E aí foi quando eu fui abraçada pelos membros acadêmicos. Aí foi quando eu não parei mais de escrever, né? Foi isso. Esse seu primeiro poema, ele por acaso tem a ver com o seu livro, que é O Travesseiro da Mulher Borboleta? Então, ele tem tudo a ver, né? Posso mostrar aqui o livro? Então, onde mostra ali? Mostra ali. Tá. Então, esse livro, O Travesseiro da Mulher Borboleta. Por quê? Porque naquele momento na minha vida, eu passei por uma metamorfose. De alguma forma, a minha arte ficou escondida por 20 anos, né? E ela quis me resgatar. Ela falou, mulher, vamos produzir coisa inédita, você não é uma artista. Foi isso que a arte fez comigo. E qual foi o material que ela usou? A palavra.
entendeu? Então, eu passei a escrever e eu queria muito registrar no meu livro, que saiu só em 2013. Eu estava na academia desde 2009. Aí, em 2012, eu passei a membro titular e eu não tinha meu livro ainda lançado. Mas eu fui, né, fazendo a coletânea de tudo que eu tinha escrito e resolvi transformar nesse livro. E eu queria muito que a palavra travesseiro constasse do título do livro, porque foi o primeiro poema que eu escrevi, Travesseiros de Mulheres. E também falar da borboleta, que foi a metamorfose pela qual eu passei. Né? As minhas asas estavam lá, todas No casulo. no casulozinho. Tem esse poema no livro, Casulo, né? Casulo é o porto mais seguro. A certeza, a guarda da vida, é a certeza, né, que você vai... É uma zona de conforto. Você está ali, né? Protegidinha, era onde eu estava. Estava na minha casa, protegida pela minha família, pelo amor, por tudo. Mas faltava florescer, né? Faltava libertar o meu poder criativo, que tinha que estar em algum lugar registrado na minha vida, né? Que desde criança que eu me reconheço artista de alguma forma, inventando coisas, ou interpretando, ou, né, agora escrevendo, há muitos anos escrevendo. Mas a arte sempre foi muito presente na minha vida. Então, como que ela estava fora naquele momento, né? Então, eu queria muito que aparecesse a palavra travesseiro e eu queria que desta mulher borboleta que passou por essa metamorfose. A gente Então, achou aí na ele internet um videozinho é? sobre a inauguração do seu livro. Ah, que Puderem legal! passar aqui na TV pra gente. Vai, meu Deus. Acho que foi na Casa das Rosas, em São Paulo? Não sei onde é. É que assim, eu imaginei que pudesse ser o Castelo Marinelli, mas acho que não estava pronto nessa época. Não. Ainda, então não é lá. Mas parece. Foi já sei o qual você vai mostrar. Foi na Casa das Rosas, em plena Avenida Paulista. Olha só que legal. Ai, que bonito. Você assinou os livros com uma pena. Na verdade era uma caneta tinteiro que eu coloquei, adaptei a pena, como as pessoas escreviam antigamente, né? Que legal. E aí eu simulei ali uma caneta tinteira. Que legal. Essa noite foi muito mágica. Esse rapaz, ele é tenor. Ele cantava no programa Raul Gil. Ali meu cunhado, Márcio Campos, o repórter. Joaquim Moria Botelho, filho da dona Ruth Guimarães. Minha irmã, Verônica Dali, jornalista. Aí, contando do seu livro. Contando do meu livro. Aqui que eu achei que era o Marinelli. Por causa da escada. Se a gente colocar um pouquinho pra frente, tem uma parte que ela desce a escada. Declamando, Essa moça fazia participação com chorinho, eu convidei, ela aceitou. Aí, acho que é aí. Qual o poema aqui? Então você tá declamando. Extravagâncias. Enquanto eu te esperava chegar, li enciclopédias, mas eu medito mais aqui adiante. Apaguei o inferno de Dante. Chorei lágrimas de sangue. Bebi toda a água do mar. E comi todo o sal sal que havia lá. enquanto eu te esperava chegar. Você tem decorado todos os poemas que você escreveu? Não tenho. Alguns mais marcantes só. Minha mamãe, minha linda. Enquanto eu te esperava chegar. E ele chegou. Foi o meu livro que chegou. Que a gente está sempre esperando alguma coisa chegar, né? É isso. E o que é preciso para fazer uma boa declamação de poema? Em primeiro lugar, sentimento. Você precisa ele precisa estar contido em você. A poesia tem que estar em você. Quando ela está em você, você usa o seu corpo, o seu olhar, a entonação da sua voz, você convence quem está vendo. Um gesto, um olhar, uma pronúncia com mais ênfase.
Você precisa do seu corpo. Você precisa da sua voz. Você precisa da sua entrega. Você precisa conhecer a poesia e essa poesia ter te tocado de alguma forma. Seja ela de revolta, seja ela de amor, seja ela de reflexão. Essa poesia Extravagâncias, ela fez parte, inclusive, de uma peça de teatro. Ela é uma figura da vida da gente. Você está o tempo todo esperando alguma coisa chegar. Você está lá no ponto de ônibus, literalmente, esperando o ônibus chegar. E quem está doente, está esperando o quê? A cura. Quem está sozinho, está esperando o quê? O amor. Quem está, sei lá, sem emprego, o que você está esperando? Você está esperando encontrar um trabalho? Então, a vida da gente é esperar e alcançar ou não alcançar e se virar para esperar outra coisa chegar, né? Então, nós estamos sempre esperando alguma coisa chegar. E como que os poetas esperam chegar, né? Dizendo esse tipo de coisa. Bebi toda a água do mar, suei todo o sal que havia lá. Não, bebi toda a água do mar, comi todo o sal que havia lá, enquanto eu te esperava chegar, né? Sequei os 2 polos com um pano, torci e enchi de novo os oceanos. Estendi um tapete vermelho só para você pisar, enquanto eu te esperava chegar. Com o Everest, aterrei o Grand Canyon. Estendi um tapete vermelho só para você pisar, enquanto eu te esperava chegar. E o fim do poema é o seguinte: eu te peço, eu suplico, não demores muito, porque eu tenho feito extravagâncias enquanto eu te esperava chegar. Então o poeta está fazendo aquelas extravagâncias todas, né? Chorei o Inferno de Dante, chorei lágrimas de sangue, li enciclopédias de trás para diante, sabe? É coisa de maluco, né? É coisa que só poeta que pensa, né? Então, ou seja, essas extravagâncias todas que eu estou fazendo no mundo é enquanto eu estou esperando alguma coisa chegar. Então, sugiro que chegues logo. Tenho feito extravagâncias enquanto infinitamente eu te esperava chegar. E chegou. Chegou. E ele chegou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre arte performática e o educadora de arte que você é. Pois é. Quando você pensa em uma arte educadora, né, no caso, é uma professora de artes. Você está ali com alunos, você está ensinando arte, você está demonstrando como faz tal coisa, ou admirando uma peça, um quadro, né, no caso das artes plásticas, artes visuais. Ou seja, você está ali ensinando, educando uma visão artística, né? O que a gente vai fazer com a redação agora, para os ele também vai ver o que ele escreveu. Ele não vai só sentir e colocar no papel. Quando ele escreve no papel, ele vai ver escrito. É uma forma de admirar o trabalho dele. Quando a gente fizer a exposição, ou numa mesa, ou num varalzinho, ou de alguma forma, a primeira coisa que a criança faz é procurar onde está o trabalho dela. Porque é o orgulho de estar representado ali. Entendeu? Isso aí como é que fala? É confirmar a personalidade. Eu estou aqui. Eu participei. A minha participação é importante. Eu faço parte desse lugar. Eu pertenço a esse clube. Eu pertenço a essa cidade. Então, quando ele admira o que ele fez, é arte. Ele produziu uma coisa que ninguém fez igual dele. Aquele papel escrito daquela forma, com aquelas cores, com aquela florzinha do lado ou com o desenho no canto, é dele. Ele fez. É uma obra de arte. E isso é valorizar o ser humano enquanto produzindo arte e educando para valorizar. Então, quando eu sou uma arte educadora, é isso que eu estou fazendo. Eu estou educando para a arte. Quando eu sou uma artista performática, eu estou performando com a arte. Eu estou declamando uma poesia. Eu estou fazendo uma personagem. Eu estou representando num teatro. Eu estou
usando a arte. Eu estou performando com arte. Eu sou uma artista performática. Entendeu? Eu estou fazendo uso da arte. Enquanto arte educador está ensinando e educando para abrir a visão, a mente, a emoção, para entender, para ser receptivo com a arte e ser expressivo com a arte. Então, é essa pequena diferença, mas que tem enfoques diferentes, né? O artista performático, ele está usando a arte, e o arte educador está ensinando a ver e a sentir a arte. É essa a básica diferença. Como diria a nossa amiga Juraci Faria Pondé, Rosana é celebridade no Fest Poema. Ah, né? meu Deus! Aliás, um beijo pra Juraci, que já esteve aqui com a gente na primeira temporada. Uma também. querida, Não tem como falar de Rosana sem falar de Fest Poema. Muito forte na minha que vida. é um evento também que você consegue unir essas duas paixões, né? A atuação e a escrita, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que é para você participar desse evento. E o Fest Poema é um xodó na minha vida. É um xodó porque justamente pela história que eu já te contei, a primeira vez que eu me apresentei lá no Sarau, o Fest Poema estava aberto as inscrições para o segundo Fest Poema. Eu só não participei do primeiro. São 18 edições, eu participei de 17 edições do Fest Poema. 16, na verdade. Essa seria a 17ª, né? Então, o que aconteceu? Ó, para você ver como foi forte esse meu retorno. Foi muito forte na minha vida. Escrevi essa poesia, né, que eu te falei. Fui para o Sarau, participei do Sarau, me convidaram para me inscrever para o Fest Poema. Eu fiz uma poesia para o Fest Poema daquele ano. A poesia se chamava Mãos. É muito expressiva também. E eu me inscrevi e a minha poesia foi classificada dentre, 500 inscritos. Já era bem grande a aceitação do Fest Poema naquela época. Talvez menos, um pouco de 500 pessoas. Mas pensa, eu me inscrevi com esse poema, o poema foi classificado. Aí, a grande incógnita. Você quer interpretar a sua poesia ou você quer que alguém interprete a sua poesia? No ato da inscrição, já existe essa pergunta. Na época não era digital, não tinha essa facilidade online. Você tinha que se inscrever mesmo, com envelope, com os papéis dentro e tudo mais. Um papelzinho à parte, dizendo quem você era e o pseudônimo na folha. Então, eu me inscrevi com um pseudônimo chamado Fênix, porque aquele meu renascimento para a vida artística tinha acontecido recentemente, e eu ainda não tinha tido a ideia do livro, né? Que senão talvez fosse Borboleta, né? Ou fosse Mulher Borboleta. Mas naquele momento eu ainda não tinha o livro, né? Então, o que eu associei com o meu momento era a Fênix. Então, eu assinei com o pseudônimo de A Fênix e criei o poema Mãos, tá? E me inscrevi para o Fest Poema. Classificou e veio a pergunta: você quer interpretar ou você quer entregar para alguém interpretar? Fazia 30 anos que eu não pisava num palco. Eu fiz teatro na minha adolescência, na minha juventude, né? Adolescência e juventude. E depois dos 20 anos, nunca mais eu tinha pisado no palco. Fazia 25 anos que eu não sabia o que era ir para um palco. Rosana, pra gente encaminhar pro finalzinho do nosso bate-papo. E falo, hein? E falo muito, mas suas perguntas são interessantes. Não, mas é muito legal também conhecer mais essa história. Boa. São duas perguntinhas. Primeiro, quais são os seus sonhos na área cênica e da literatura? Uhum. E depois também, o que é arte, né? Tanto a cênica quanto a literatura, qualquer tipo de arte, representa para você, a importância delas na sua vida. Primeira pergunta, o que é? A memória seus ruim. Sonhos Meus sonhos nessas áreas, né? Parte cênica e na literatura. Olha,
Assim, lógico que a vida da gente, agora ainda mais como presidente da academia, é uma responsabilidade muito grande. A academia demanda muita entrega, sabe? Muita dedicação. Às vezes eu falo que eu trabalho mais de 8 horas por dia para academia todo dia, né? E não tem sábado nem domingo, a gente está sempre pensando em alguma coisa, organizando sessão solene. Tem os grupos de estudo também. Grupos de estudo. Porque eu trouxe coisa para falar sobre isso, não sei se vai dar tempo. Se quiser mostrar esses outros vou livros? mostrar. É assim, como eu estou muito dedicada à academia, que eu quero fazer um bom trabalho, seja como for, vai ficar na história da instituição, né? Que eu fui presidente, eu quero ser uma boa presidente, uma boa gestora da parte financeira, da parte da programação da academia. E a academia está muito bem, tem muita gente fazendo muita coisa. Então a gente está aqui, né, ó, com os 3 grupos de estudo, que são esses aqui, ó. O grupo de estudo do Grande Sertão Veredas, que é a obra de Guimarães Rosa, né? Já está na 9ª temporada, sob coordenação do professor Paulo Tarcísio, da Palas Atena, Ana Maria Jório. Então, tem o grupo de estudo do Grande Sertão Veredas, que está na terça-feira, às 14h30. Tem o grupo de estudos do meu patrono, Baltazar de Godoy Moreira, que acontece às segundas-feiras, às 15h. Ele foi um grande escritor também, um apaixonado por Pindamonhangaba. A minha ligação com ele é fortíssima, porque todos os troféus que eu ganhei do Fest Poema, como poesia, dele, né? levam o nome de Baltazar de Godoy Moreira. E quando eu fui tomar posse da cadeira titular, a cadeira que estava vaga era Baltazar de Godoy Moreira. Então foi uma feliz coincidência na minha vida. Baltazar de Godoy Moreira passou a fazer parte da minha vida, esse livro é do professor Francisco Piorino, que fala sobre Baltazar. E recentemente eu tive mais um presente, que foi conhecer a família de Baltazar de Godoy Moreira, porque eles vieram a Pinda. Quando eu fui tomar posse, procurei pela família, não encontrei a família dele. Nenhuma forma de contactar a família dele em Pinda. A notícia é que eles tinham ido todos para o Rio de Janeiro e eu não tive como convidá-los. E recentemente, quase 2 anos atrás, a família dele, as 2 netas dele tiveram em Pinda, querendo fazer a doação dos móveis dele. São os móveis que estão na nossa sede, lá no Palacete 10 de Julho. Então, ou seja, essa proximidade minha com o professor Baltazar de Godoy Moreira se fortaleceu muito através da Glória, da Tereza, que são 2 queridas que eu já chamo de irmã. E eu me sinto uma Balter, uma família Baltazar. E também esse ensaio, que é um ensaio de trovas. Pindamonhangaba tem uma gama de trovadores maravilhosos, inclusive do João Paulo Overney, a família Overney, né? Esse ensaio de trovas é feito pelo José Overney. Quem quiser frequentar, vai ter mais uma aula agora. Está acontecendo assim, a gente pediu licença para o Baltazar para fazer duas aulas de ensaio de trovas, e depois retoma com o estudo de Baltazar de Godoy Moreira. Então, está tendo essas 3 atividades, também gerida por outros acadêmicos, né? E da própria academia, nós temos 3 produções, que são 3 antologias. Essa dos 50 anos da Academia de Letras, essa de 2019, A Poética da Liberdade, que é uma coletânea com trabalho de vários acadêmicos, quase todos. E essa, que é de 2022, que foi dos 60 anos da academia. Também um trabalho representando cada acadêmico aqui. Vamos dizer, um compilado muito importante da nossa cidade dos dias atuais, da atual Academia Pindamonhangabense de Letras. Né? Nem lembro o que eu estava falando, mas meus planos. Então, enquanto eu estiver muito dedicada com a academia, que é o que eu pretendo fazer, vou participar do Fest Poema ajudando este ano, né? Dando força para o pessoal que estiver atuando lá, ajudando na apuração e tudo mais. Da parte de encenação e de teatro, eu estou fazendo parte de um documentário sobre a vida de João Bananeri, que dá nome à primeira cadeira da academia. Cadeira número 1 é a academia, como patrono João Bananeri, cadeira número 1 que o Gilmar ocupa. E eu estou fazendo um documentário junto com o Júnior Vacari,
como atriz, interpretando a Joaquina, que era a esposa fictícia dele, que ele inventou, né? E esse curta-metragem vai sair no mês de agosto, mas vão ter exibições antes disso. Provavelmente a gente avise depois quando vai ter. Então, eu estou nessa interpretação da Joaquina. E estou muito feliz. E assim, coisas menores, tudo bem que eu vou, faço, né, e entrego e está tudo bem. Mas peça, coisa maior, para mim neste momento está difícil, né? Mas o meu tempo está totalmente ocupado, então está tudo bem. E assim, sempre que aparecer uma oportunidade e que eu sinta que eu vou estar entregue para o trabalho, eu pretendo falar que faço. Porque é isso que eu gosto de fazer, isso que é importante para mim e eu acho que é o meu lugar no mundo, né? Então, é isso. E a outra pergunta era... O que a arte significa na sua vida? É isso tudo que eu contei até agora. Tudo. É isso tudo. Ela é muito forte na minha vida. Eu queria ler, talvez ler, não sei se eu consigo falar de decorado, né? Uma poesia chamada Trajetória. O que é essa poesia? É a minha trajetória. Novamente, através da poesia, eu consegui fazer para participar de um concurso acho que foi em Maringá mesmo, o último que teve, o último que eu participei. O tema desse concurso era humildade. E eu consegui descrever, através desse poema chamado Trajetória, exatamente o que eu passei, até estar onde eu estou hoje, que é um lugar que eu quero estar, é um lugar onde eu estou bem, onde eu estou realizada. Então essa poesia se chama Trajetória. Nasci pedra líquida, derretida, incandescente e brilhante, explodida de um vulcão. Então você pensa lá na pedra derretida, lá, né, como lava. Explodida de um vulcão. Esfriei e virei pedra dura. Pedra pura, estagnei. Parei. Na cabeceira de uma cachoeira e ali fiquei. Pedra verde, pedra limo, pedra musgo. Que saudade da erupção, do movimento, da ação. E veio a primeira cheia. Inundação. Esforcei-me, como pedra, né? Esforcei-me e pulei. Rio abaixo, desci. Esfolei-me, poli. E novamente parei. Por séculos e séculos. Amém. E outra cheia que veio. Como roda, rodei. Quebrei-me, parti. E com humildade pedi. Rio, tira-me daqui. Leva-me onde nunca se para. Onde existe maré e marola. Porque eu sou um ínfimo grão de areia. Agora. Já fiz minhas malas e preciso ir morar na beira do mar. Então essa é a minha trajetória com a arte. Lindo. Eu nasci uma pedra e eu estou sendo polida pela arte, pela vida, pelos acontecimentos, pelas dificuldades. Parei várias vezes na minha vida e rolei de novo, e desci cachoeira, e me esfolei, e me poli. E eu sou um grão de areia que fui quebrando dessa pedra. E eu quero estar na beira do mar, aonde eu me sinto bem. E é esse mar que chama Pindamonhangaba para mim, que chama Academia Pindamonhangabense de Letras, que chama família, que chama amor. E é onde a arte veio trazendo alegria para a minha vida. Então eu quero estar nesse bem-estar, eu quero estar nesse lugar bom, eu quero estar no meu lugar, que é Pindamonhangaba, que é aqui, que é produzindo coisas para ficar registrado nos anais históricos dessa cidade que um dia eu passei por aqui. E que amei essa cidade, e amei Pindamonhangaba, e amei a arte, a poesia, a literatura, que faz parte da minha vida. Então é isso.
essa trajetória toda. Muito bonito, muito emocionante. Obrigada, O Júlia. carinho que você fala da cidade e tudo É mais. sim, é sim. Muito bonito mesmo. E é isso que a gente quer despertar nas pessoas, né? Esse valor pelo lugar onde a gente vive. Quando a gente valoriza onde a gente está, a gente ama, a gente cuida. É isso que é importante. Então foi muito bacana. Gostei demais de estar Muito aqui. obrigada, Rosana, por ter Imagina. aceitado o convite. Um bate-papo muito legal. Eu que Saber mais agradeço. tanto de você e da PL também. Eu tô Foi feliz, muito muito obrigada. gratificante essa conversa. Eu que agradeço, viu? Um beijo para todos e assim, parabéns pelo sucesso. Muito bom ver você brilhando aqui Obrigada. à frente da parte de comunicação, realizando tudo isso junto com esse clube, com essa entidade que é forte também aqui em Pinda. Então, conte comigo para tudo, tá bom? Um beijo para você. Obrigada. Imagina, que eu agradeço. Muito bom. Então é isso, pessoal. O Pod Pop de hoje se encerra por aqui. Mas espero vocês domingo na festa junina aqui do clube, a partir das 4 da tarde. Vamos ter comidas típicas, apresentação de dança, das turmas de dança daqui do clube também. Quadrilha vai quem quer, muito sertanejo com a dupla Thales Wellington. Não associados podem entrar também, R$20 o ingresso aqui na entrada do clube. Então aproveitem e vejo vocês na sexta que vem em mais um Pod Pop. Até lá!